dormir bem. Porque o que acontece? Essa questão do sono, da insônia, hoje ela atinge 2/3 da população, tá? 2/3 das pessoas têm dificuldade para dormir. Eu até já fiz live sobre isso, sobre insônia, já coloquei posts com dicas para dormir melhor. Então, assim, é uma coisa que eu tô sempre falando, porque é impossível um ser humano ter saúde sem dormir bem, tá? Na verdade, existe um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para a gente viver bem, né? Se alimentar bem, tomar bastante água, se movimentar, dormir. São coisas essenciais para a gente ter saúde física e saúde emocional. Então, dormir bem tá nesse pacote, tá? Então, assim, muda pequenos hábitos na sua rotina, né? Na hora que for para dormir, 1 hora antes, se distancie das tecnologias, deixe seu celular ali de lado, nada de ficar com o computador, iPad, seja o que for, ali mexendo, esperando o sono vir, porque isso só retarda o seu sono, né? Esses aparelhos eletrônicos, eles emitem uma luz azul e ela inibe a produção da melatonina, que é um hormônio do sono. Então, enquanto você estiver recebendo essa radiação, né, eletromagnética, que a gente já recebe por causa das mensagens que a gente recebe, por causa dos e-mails que estão vindo, né, essa radiação, ela já afeta o nosso sono, ainda tem a questão da luz, tá, do nosso celular e dos aparelhos eletrônicos. Então, isso daí é a maior furada que vocês podem fazer para esperar o sono vir. Então, deixa de lado. Vamos ali voltar a resgatar uns velhos hábitos, pega um livro, né, de papel, começa a ler esse livro, vai tomar um banho morno antes de deitar, toma um banho morninho, vai para a cama, pega um livro, vai ler, toma um chazinho relaxante, né, pode ser um chazinho de camomila, de erva cidreira, faz um ritual desse assim, com tranquilidade, vamos ver se o sono não vem, tá? Esquece, coloca seu celular no modo avião, tá joia? Porque enquanto você tá dormindo, se o seu celular ele tiver recebendo mensagens de WhatsApp, e-mail, SMS, seja o que for, isso está emitindo uma onda eletromagnética, tá? E a gente ainda não sabe ao certo o que isso pode provocar em danos cerebrais para as pessoas, porque é uma tecnologia muito nova ainda, né? E essas coisas elas são estudadas ao longo de 10 anos, né? 20 anos, para a gente ter, em termos de pesquisa, né, uma informação mais precisa. Então, façam isso porque isso já é comprovado que afeta a memória, né, das pessoas. Então, todo mundo quer ter uma boa memória, claro, né? Quer ficar igual lá os nossos bisavós que contavam histórias e mais histórias, detalhes da família, ficavam velhinhos e não perdiam a memória, né? E hoje, infelizmente, a gente tem visto só o aumento de casos de Alzheimer. Mas não estou vinculando o Alzheimer ao uso do celular, tá, gente? Porque é muito recente ainda. Mas eu estou falando no sentido da gente manter a qualidade mesmo, intelectual nossa, tá bom? Então, deixe o seu celular sempre no modo avião quando você for dormir, para você não receber essa radiação, tá bom? Outra coisa muito importante para a gente ter mais energia, controlar o nosso estresse, tá? Porque uma taxa muito elevada de estresse vai sugar a nossa energia. Então, assim, deixa a gente cansado fisicamente e emocionalmente. E mentalmente também, claro, né? O estresse acaba com o nosso emocional também. E mentalmente, tá, gente? Pra gente diminuir esse estresse, o ideal era a gente escutar uma música tranquila. A gente tem até neuroacústicas para isso. Vocês vão lá no YouTube, tem centenas de neuroacústicas para acalmar, para ter paciência, para não sei o que lá. Então vai escutando isso na sua casa, faça sua atividade, não vai interferir. Normalmente essas músicas, 99% delas não tem ninguém cantando, então é só um som. Vocês podem aplicar o Hertz também, músicas já com Hertz, tá? Que são vibrações que o nosso cérebro capta e traz um equilíbrio, né, realmente na nossa questão cerebral, de equilíbrio emocional, tá? Então isso ajuda bastante. Pode deixar tocando na sua casa o tempo todo, baixinho lá, ou põe um fone de ouvido se tem alguém que é mais, né, que pega no pé por causa dessas coisas. Coloque seu fonezinho de ouvido, faça suas tarefas e vai escutando, tá? Isso ajuda a tranquilizar suas frequências, tá? Frequência cerebral. Isso é comprovado cientificamente, não tem nada de misticismo nisso aí, tá? Isso é ciência. Então é muito importante.
Outra coisa também, tá muito estressado, às vezes conversa com quem você gosta, escolhe uma pessoa positiva para você conversar, tá, gente? Uma pessoa que vai ficar disputando quem tem mais problema, quem tá mais estressado, esse tipo de diálogo só coloca a gente para baixo. Então, tenta evitar isso também, principalmente se você estiver estressado, tá ok? Ou então assiste um filme divertido, ou algum documentário de algum assunto que você goste. Então tenta fazer algo que vai tirar um pouco você do foco do estresse, tá ok? Tenta controlar isso. E assim, tem coisas que são bem simples, vocês podem de repente suplementar zinco também, quem tá muito estressado, porque quando a gente está com o nível de estresse muito elevado, a nossa taxa de cortisol sobe muito, que é o hormônio do estresse. Ele é extremamente útil para a gente, mas quando ele está em estágio elevado, ele rouba o zinco do nosso corpo, tá? E o zinco ajuda a controlar esse cortisol. Então, isso automaticamente ajuda a controlar o seu estresse, tá? Vocês podem comprar, o zinco vende em loja de suplementação de academia, em farmácias, tá? O ideal é uma dosagem de pelo menos 25 miligramas para você sentir os benefícios. Não é sossega-leão, se alguém tá achando que eu vou tomar meu zinco aqui, vou ficar tranquilona. Não, porque a ação dele é mais lá na origem do estresse, mas você vai se sentir que você vai ter mais facilidade de lidar com alguma situação que exige de você um equilíbrio maior emocional, tá bom? É bem tranquilo e vocês vão achar em qualquer lugar, bem fácil de achar, tá? Outra coisa, gente, é importante a gente observar como é que tá os nossos padrões de energia diários. Tem gente que tem mais energia de manhã, tem gente que tem mais energia à noite, fica pilhado à noite. Então a gente aproveita para fazer as nossas atividades num horário em que a gente vai estar com mais animação para fazer, tá? Então, assim, tarefas que vão exigir mais disposição de vocês, para vocês conseguirem escolher melhor o horário para agendar as coisas que vocês têm que resolver, que exige mais energia, tá bom? Então, é importante a gente conhecer isso, tá? Uma outra questão, gente, que é muito importante, a gente criar uma rotina para dormir mais cedo, tá? Por quê? Porque o nosso corpo não evoluiu tanto em termos do que os nossos antepassados viveram, tá? Os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tataravós, né? Tem gente que é muito novo, né? A avó dele tem aí, às vezes, né? Tá com 50 anos, então não viveu isso. Mas eu tô falando de pessoas mais antigas, assim, de parentes nossos de 100 anos atrás, 100 anos para trás, que viveram uma fase sem luz, que viveram uma fase que não tinha televisão em casa, né? Então essas pessoas, elas dormiam quando escurecia e acordavam quando o sol, né, surgia, porque eles não tinham cortina blackout, né? Não tinha nada ali para tampar, não era normal também. A hora que o sol nascia era a hora de todo mundo estar de pé. Então, nosso corpo ainda está adaptado a esse tipo de rotina, tá, gente? Hoje, o que a gente vive, a gente está brigando com o nosso organismo o tempo inteiro. Então, vamos cuidar disso, tá? Vamos tentar, as coisas que a gente tem dúvida, vamos pensar como é que era antigamente, como é que os nossos antepassados faziam. Isso é uma forma até da gente respeitar o nosso corpo, tá? Tem 10 mil anos que o nosso DNA não muda, tá? A gente tem o mesmo DNA. Então, aquele homem lá, antigo, pré-histórico, a gente continua tendo o mesmo DNA dele. Então, a gente tem que, de vez em quando, pensar nisso, tá? Nesse resgate para a gente ter mais saúde, para a gente ter mais longevidade, tá? Porque eu tenho certeza que todo mundo quer viver muito, né? Então a gente tem que cuidar disso, tá joia? Nesse sentido aí. Para que a gente possa viver bastante com qualidade de vida, com independência, tá? Com disposição. Uma outra coisa muito importante dessa questão da energia é a gente ficar o tempo todo falando que tá cansado, tá? Admitir e ficar falando o tempo todo que a gente tá cansado, isso vai gerar mais cansaço para você. Porque vocês lembram que a gente já conversou com isso? Que palavras que a gente diz com emoção, a gente consegue enganar o nosso cérebro. Então, já pensou? Toda hora você fala, ai, tô tão cansado. Ai, tô cansado.
Nossa, tô cansada demais. Já acorda falando que tá cansada. Aí conversa com um, fala que tá cansado. O tempo todo, você estando cansado, você cria essa verdade pro seu corpo, tá? Porque o seu cérebro vai entender que isso é verdade. Às vezes você nem está cansado mesmo, mas você tá tão habituado a falar isso, né, que você já gera esse padrão dentro de você o tempo inteiro. Então, assim, pensa às vezes tá de manhã, evita falar de manhã que você tá cansado, né? A não ser que você esteja mesmo, não dormi nada e isso vai ser relevante para alguém vai te ajudar, né? Então, assim, evite algumas palavras que possam gerar um mal-estar em você, como cansado, por exemplo, tá? Essa palavra, você ficar o tempo todo falando ela, você tá chamando o cansaço para você. E você realmente vai se sentir assim, tá bom?